Olá pessoal, continuando o nosso tema de medidas disciplinares, vamos falar agora sobre os fatores relacionados a essas medidas disciplinares. Primeira coisa é analisar qual é a gravidade do problema. Felizmente, no calor da emoção, a gente pode exagerar na situação. Realmente, faça a pergunta a você. Foi uma situação grave que merece estar aplicando algum tipo de punição? E lembrando, a primeira regra que eu já mencionei na aula anterior, diálogo. Mesmo assim, verifique sobre a gravidade do problema. Depois disso, você vai ver qual é a duração desse problema. Foi um fato isolado? Aliás, você tem normalmente a ficha do funcionário, né? Foi um fato isolado? Aí você tem que analisar em conjunto com outro fator, que é a frequência. Esse fato se repetiu ao longo do tempo ou não? Você tem que analisar a frequência e a natureza do problema. O problema pode ter sido grande, foi uma insubordinação, desrespeito, ou simplesmente o funcionário não cumpriu a ordem e diz, olha, desculpe chefe, eu esqueci. Por exemplo, então você tem que analisar com muita calma. Essas horas para se analisar processo punitivo, qualquer que seja ele, a minha recomendação é sempre não fazer no calor da emoção. Claro que eu vou lembrar, eu não estou falando de roubo, não é esse o caso. Estou falando de outros problemas que podem estar ocorrendo. Quando a gente fala de frequência e natureza, né? Vamos falar da frequência. Vamos voltar àquelas faltas ao trabalho. Chega o chefe para a área de RH lá e pedindo, olha, preciso aplicar uma punição porque o funcionário faltou ao trabalho. Aí você pega a ficha do funcionário e vai ver que a última falta dele correu há 4 meses atrás. Ora, pelo amor de Deus, se faltou há 4 meses atrás, é agora que você vai dizer que é um funcionário faltoso? Não é, aconteceu uma falta há 4 meses. Ponto. Então tem que procurar sair de novo do calor da emoção. Também nós temos que ver quais foram os fatores condicionantes. O que chamo de fatores condicionantes é o que levou o funcionário a cometer uma falta. Vamos supor o seguinte, o funcionário saiu com o carro da empresa, parou o carro no local de estacionamento proibido e recebeu uma multa lá de R$250. Aí você vai querer, além de cobrar a multa, você quer dar uma punição ao funcionário. E olhe, você não usou aquela regra número 1 que eu falei, do diálogo. Chamar o funcionário para saber o que é que aconteceu, para ele explicar para você. Aí ele chega e diz, olha, chefe, desculpe, eu realmente parei no local proibido, estou até disposto a pagar essa multa, mas tinha um horário para entregar aquele pacote na transportadora, porque aquilo ia ser levado, e a multa para não entrega desse na transportadora, a possibilidade de não chegar nas mãos do cliente, era de R$3.000, por exemplo. Ora, então nós temos um fator condicionante. Houve uma falta? Houve. Houve uma multa de 250? Houve. O prejuízo poderia ter sido de R$3.000. Então temos que pensar um pouquinho, né, antes o que é que pode ter levado o funcionário a cometer aquela falta. Mais um ponto é o seguinte. Nós temos um pressuposto que a gente acha que todo mundo conhece tudo, e às vezes não é verdade. Ainda mais se for um empregado que já trabalhou em outras empresas. Por exemplo, tem empresas que não consideram 15 minutos de atraso um fator punitivo, consideram normal. A empresa anterior que o funcionário trabalhou considera aquilo como normal. Nessa nova empresa que ele está trabalhando com você, ninguém chegou para ele e disse, olha, nós somos muito rigorosos no horário. Aqui o horário de trabalho começa às 8 horas, é para você estar no posto de trabalho às 8 horas. Simplesmente disseram, olha, o seu horário de trabalho é 8 horas, começa às 8 horas. Bom, na empresa anterior, se ele chegasse às 8h05, 8h06, não tinha nenhum problema. Então, de vez em quando, ele atrasa. Não é porque ele é um funcionário relapso, é porque ele não conhecia. Então, nós temos que primeiro saber se ele conhecia aquele procedimento. E aí, nós vamos voltar lá atrás, nas primeiras aulas, quando eu falei de integração. Quando eu falei de integração, eu dei essa informação. O horário de trabalho tem que ser conhecido pelo empregado. Outro ponto importante é o apoio gerencial. Você conversar com o chefe, né, no nível superior, para saber se ele estaria de acordo, se ele pode dar alguma ideia nova, alguma sugestão. Inclusive, ele pode lhe ajudar com outro fator que a gente chama de histórico das práticas. Depois, olha, no passado, quando ocorreu isso, não foi dado nenhum tipo de punição. Então, por que a gente não faz um processo novo? Começa a avisar a todo mundo e aí sim a gente começa a tratar isso como alguma coisa a ser punida, por assim dizer. Então, além do apoio gerencial, dele
confirmar para você que ela seria uma medida justa, se ele é um funcionário mais antigo na casa, ele pode dizer, olha, no passado não foi. E também essa questão de histórico das práticas, pode ser que aquela falta, aquela infração que você está levando, não tenha tido nenhuma punição no passado. Bom, isso nunca aconteceu, um fato novo. Então procura analisar alguma coisa semelhante que tenha ocorrido no passado. Você pode dizer, bom, no passado, quando ocorreu alguma coisa semelhante, um fato parecido com esse, foi dado uma advertência escrita. Então, vou dar uma advertência escrita nessa situação. Tem um alerta aqui que é a assinatura nas punições. Claro, eu não estou falando da assinatura da advertência verbal, porque se ela é verbal não tem assinatura, apesar de ficar registrada na ficha do empregado. Mas vamos pensar numa carta de suspensão, por exemplo. O funcionário diz, eu acho injusto, eu não vou assinar essa carta. Na carta de suspensão, você tem que dizer qual é o motivo pelo qual ele está sendo suspenso. Aí ele se recusou a assinar. O que é que você faz? Você chama duas testemunhas, entrega a carta de novo para ele. Diz, olha, eu tenho duas testemunhas aqui, você quer assinar a carta ou continua se recusando? Ele pode dizer, olha, eu me recuso, eu não vou assinar porque eu não concordo com essa punição. Então, as testemunhas têm que apenas dizer, atesto que o funcionário fulano de tal se recusou a assinar essa carta. Assina um e assina outro. Não é obrigado, aliás, não é desejável que a testemunha saiba qual é o teor da punição. Por que aquela punição foi aplicada? Para a gente não correr o risco de um processo por exposição do funcionário. Então, esses são alguns pontos queria mencionar nessa parte do processo punitivo, que são esclarecimentos que a área de RH deveria incorporar e fornecer aos chefes ou às pessoas responsáveis pela empresa, as pessoas que podem aplicar algum tipo de punição. Por enquanto é só. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, marque na opção todos para ser lembrado e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Até lá. Até lá.